Já chegou Heleno Lopes com a hora da cidadania. Já chegou Heleno. Bom dia, meus amigos do YouTube. Bom dia. Bom dia, meus amigos do Facebook. Estou aqui de volta hoje, no dia 15 de fevereiro de 2021, Acende a Luz, com mais essa live nesta segunda-feira. Um bom dia para vocês todos. Acende a luz aqui, por favor. Bom, pessoal, levanta para começar agora. Desculpa aí, viu? Bom dia. Olha, eu não quero mais falar de determinados ministros que estão fazendo o diabo com o povo brasileiro como de respeito à nossa Constituição, dando-se a certeza de que a Constituição deles é diferente da nossa. O Código de Processo Penal deles é diferente do nosso. Acabou, viu? Basta lembrar isso. A gente fica triste, é lamentável que até os fichas sujas aí quase que assumiriam os prefeitos eleitos com ficha suja por causa de uma decisão do ministro do Bolsonaro, Cássio Nunes Marques, tá bom? Eu acho que tá muito bem. O filhote da Dilma é ótimo, tá bom? Bom dia. Revisional de prestações de veículos. É um assunto muito palpitante, pessoal. Eu quero resumir o máximo, porque eu não quero perder muito tempo. Código de Defesa do Consumidor. A FEBRABAN, ela julgou improcedente uma ação proposta. A FEBRABAN entrou com ação perante o STF e a ação foi julgada improcedente. Mas o STF premiou os bancos, dizendo que não aceita a não aplicação do CDC aos contratos bancários, mas que os juros devem ser negociados entre consumidor e fornecedor de bens. Significa dizer que na regulamentação do artigo 192 da Constituição Federal, que nunca foi regulamentado por lei, o STF premiou os bancos, dizendo que o consumidor chega lá para o banco: seu banco, eu quero comprar um imóvel, eu quero comprar um carro com alienação fiduciária. Chega lá: seu gerente, vem cá, vamos negociar as cláusulas. Aí o gerente negocia, o juro vai ser de 3%, 2% ao mês, está tudo legal. Isso já aconteceu na sua vida? Nunca! Porque os contratos de compra e venda de veículos estão em todas as porcarias que vendem carros. Porcaria que eu digo, um bocado de sucata de carro velho vendendo carro com os contratos de alienação fiduciária em formulários, que estão nas altas revendedoras, estão nas revendedoras de subúrbio, as piores possíveis. Aí o vendedor, doido pela comissão, assina aqui o papel. O cara quer comprar o carro, está doido pelo carro, assina. Não leu nada, não viu nada. Não recebe cópia do contrato, não negociou. E acabou. A jurisprudência do STJ diz lá: o consumidor pode negociar as prestações do veículo com o banco. Só que o banco não existe, né? Tem banco aqui, a BV Financeira, não tem banco em Fortaleza. Banco Volkswagen, não tem banco. Pan-Americano, acabou-se. Tem um bocado de bancos aí que eu não conheço, não convido nem falar. Mas está lá o contato do banco. Cada banco tem um formulário de contrato aí nas revendedoras. Você assina, compra o carro, não recebe cópia do contrato. Tem gente que dá dinheiro de entrada, R$10.000, para bater nas prestações. Aí o vendedor da loja pode bater o carro por todo o valor do carro. Todo o valor. Ora, aí lá vai a prestação lá em cima, juros extorsivos, não houve negociação nenhuma. Se fosse cumprida a decisão do Supremo Tribunal Federal, era preciso que cada banco mantivesse um preposto em cada revendedora de carro para negociar as cláusulas do contrato. Porque o STF fez o seu papel ridículo de eliminar
o artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor, que tem como nulas as cláusulas que põem em desvantagem o consumidor, mesmo com a redação do artigo 884 do Código Civil, que diz que não é possível enriquecimento sem causa. Qualquer dinheiro que sai do bolso de alguém para outrem ilegalmente chama-se enriquecimento sem causa daquele que recebeu o dinheiro. Bom, aí nós temos a proteção absoluta do consumidor. Código diz no artigo 1º: o Código é defesa e proteção do consumidor, matéria de ordem pública, no dizer da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Agora vejamos, você quando entra com ação de revisional de prestações, você não recebeu o contrato, você diz lá que recebeu, só veio saber o número do contrato, que o carnê trouxe o número do contrato, pensava que a prestação era 300 em vez de 500 reais, por exemplo. Aí tem juiz aqui, um juiz só em Fortaleza, eu digo que é para negar de saber, que ele julga improcedente de plano qualquer ação revisional de prestações. A jurisprudência e o artigo 332 do Código de Processo Civil dizem que é permitido julgar-se improcedente de plano uma ação quando o juiz fizer referência a recursos repetitivos. Quando o recurso é repetitivo, está na própria decisão do STJ, em grau de recurso repetitivo. E quando é repercussão geral, que é aquele acórdão do Supremo Tribunal Federal, que diz que este acórdão tem repercussão geral, significando dizer qualquer fato igual que seja ajuizado em qualquer comarca do país, o juiz tem o dever de julgar improcedente de plano. Mas se eu digo que não recebi cópia do contrato, por que o juiz vai julgar improcedente de plano, se ele não tem prova nenhuma? Agora, se eu disser, comprei um carro, estava lá o gerente do banco, negociei com ele juros, sei que o anatocismo é proibido pela súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, mas para mim, para a minha negociação não é proibido. Aí você pede a ação, o juiz tem que julgar mesmo improcedente. Mas se eu disser isso, que dei uma entrada, o vendedor pegou e colocou como se não tivesse dado entrada nenhuma, não leu o artigo 54, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, diz lá: toda redação de contrato de alienação fiduciária tem que ser em porte 12 e com fácil entendimento. Qual é a cláusula contratual de banco? A da Caixa Econômica vende um apartamento com alienação fiduciária, você consegue entender o que está escrito? São contratos de légua e meia, 2 léguas de tamanho. Você não lê nada. Aí o Código de Defesa do Consumidor não é aplicado. O artigo 6º, inciso 7º do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, diz que você tem direito de cobrar danos morais que sofrer por causa do mandato. Por causa do contrato, desculpe. Por causa do contrato. Existe a inversão do ônus da prova. Está lá no artigo 6º, inciso 8º do CDC. A inversão do ônus da prova. Quem inverteu o ônus da prova? Eu sou o autor da ação. Tudo que eu disser é verdade e que o banco tem que desmentir com prova. Se ele entregou o contrato, cópia, tem lá, recebi a cópia do contrato num papelzinho particular, que tem muito banco sabido, que no próprio formulário que ele deixa nas lojas, está lá escrito: declaro que recebi cópia desse contrato, e o cara não recebeu. Aí você que assina tudo, entendeu? É o consumidor extorquido. Aí você, o juiz, o banco entra com a busca e apreensão. Decreto-lei 911/69. Aí o juiz olha e busca a apreensão. O carro vai apreendido, você luta, perde tudo, faz como eu. Eu ganhei tudo no tribunal depois dos 15 anos.
Aí o banco não tinha mais o carro para entregar, nem podia entregar o carro depreciado, danificado, acabado pelo tempo. O que se faz? Seu banco tem conta do carro no estado em que você apreendeu, ele não dá conta que ele não tem. Seu banco, você vai pagar o preço do carro. Aí você pega na internet, qual o valor de um carro tal no momento de hoje? Tanto. Aí você diz, está aqui, a internet quer tanto, chamar o banco para pagar, ele paga. Eu recebi o dinheiro do cliente meu desse jeito. Quer dizer, é preciso que você tenha noção da coisa. O Código de Defesa do Consumidor, além da proteção do consumidor, ele dá regras. Aqui teve um juiz, quer dizer, é preciso ler, estudar. Teve o juiz do juizado especial, que, como advogado de um homem de quase 100 anos de idade, que tem prioridade absolutamente especial por força do artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, desculpe aí a confusão. O Estatuto do Idoso diz: todo aquele que tem mais de 80 anos de idade, artigo 71, tem prioridade especial. Eu entrei com embargo de declaração porque eu pedi para desconsiderar a personalidade jurídica da Oi, que estava em recuperação judicial. Existem tantas coisas, tantas marmotas, que vocês não sabem como o advogado sofre. É um juiz que tem uma cabeça para decidir, outro tem outra cabeça. Veja, no interior do estado, recuperação da Oi, suspenda a execução tal. Outro, extraia sua carta de crédito e mande para o processo da vara de falência da Oi, lá na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Aí outro, entrei com embargo de declaração porque eu pedi para desconsiderar a personalidade jurídica da Oi e penhorar os depósitos bancários dos diretores da Oi. Aí eu vi assim, não há omissão nem contradição. Não aceito o recurso, não aceito os embargos. Aí eu entro com outro embargo, sabe o que é inglês? Expediente protelatório. Até hoje eu não entendi como é que se diz que uma pessoa que tem uma sentença em execução entra com embargo dentro da lei, vou dizer já. E o juiz diz que interfere o pedido. Se ele tem dois expedientes protelatórios, quem está doido para receber dinheiro vai protelar processo só na cabeça de quem a tem apenas para separar as orelhas. O artigo 28, presta atenção, meu amigo, estuda, leia. Artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Qualquer empresa que esteja em recuperação judicial ou falência, o juiz tem o dever de desconsiderar a personalidade jurídica. Não se aplica a Lei 11.101/2005 aos casos de falência ou recuperação judicial de empresas. Os credores regidos pelo Código de Defesa do Consumidor têm o direito de pedir a desconsideração da personalidade jurídica, artigo 50 do Código Civil e artigo 28, parte final do Código de Defesa do Consumidor. Desconsiderando, penhora os depósitos bancários dos diretores da empresa. Isso é que diz o Código. Aí eu digo, infelizmente, ninguém leu o artigo 28. Eu peguei e transcrevi o artigo 28. Mas você lê. Mas não, pessoal, é medo parar. O que diz o artigo 4º da Lei 11.101/2005? Diz lá, proposta à recuperação judicial, qualquer comarca do país, todas as execuções ficam suspensas por 6 meses. O certo de suspensão de 2, 3 anos. Aí vem o juiz, carta de crédito lá para Vale Empresarial. Outro, remeta-se o processo. O J. Evangelista, da Rádio Menino Deus, 104 FM, lá de Itatiba, disse que o juiz mandou, o juiz lá, não sei qual foi não, mandou foi o processo dele lá para a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Aí a imprensa divulga. A Oi foi leiloada na parte de celular, telefonia móvel, foram arrematantes, Claro, TIM e Vivo, as 3. Eu fiz o requerimento dizendo agora. O juiz deu prazo para o advogado da Oi falar. Vamos esperar o que ele vai decidir. Então, senhores, olhem bem.
o artigo 53, o artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, diz lá que nenhum consumidor pode ter o seu crédito bloqueado pelo Serasa do SPC sem uma notificação prévia, dando 10 dias para pagar, ou justificar se pagou. Mesmo você esteja devendo tudo, o não cumprimento desse artigo dá a você o direito de receber danos morais, indenização. Agora, incrível o que está acontecendo. Os danos morais, o tribunal mantinha em 2008 R$5.000. E agora as condenações são de 2.500, 3.000. Por que não pega ao menos os 5.000 que o tribunal arbitrava como dano moral e coloca isso em patamar de hoje, dá pouco mais de R$20.000. O pior é que a jurisprudência do STJ diz lá que por uma restrição ao crédito do consumidor são 50 salários mínimos, o patamar que o STJ define. Agora veja uma coisa, cuidado com essa aqui, quando o banco propuser, eu escuto aí os grandes radialistas do Sul dizendo que quando o banco propuser uma ação de busca e apreensão, ele tem que juntar. Hoje a lei que alterou o artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 diz que não é necessário notificação judicial nem notificação via cartório. É preciso apenas uma notificação via AR, Correios com AR. Então o AR vai ser entregue na casa do fulano, que é o devedor das prestações do carro. Ainda que o AR seja entregue na casa do cara e ele não more mais lá, no azar dele, é válido essa notificação. Eu vou dizer só o caso que eu tenho no interior, que o cara entrou com a busca e apreensão, eu tomei conhecimento extraoficial, o consumidor já reside em Fortaleza, aí eu entrei com a revisional aqui, mostrando tudo, né? Lá o juiz, antes de extinguir o processo a meu pedido, que eu entrei depois, ele abriu vista para o banco juntar uma notificação. O processo foi desistido, não sei como é que foi. Entraram com outra. O juiz assim, junte-se a notificação prévia. Depois de muito exigir, e eu já tendo contestado a ação que eu contestei lá, alegando incompetência absoluta do foro daquela comarca para ser Fortaleza, porque além de ser o consumidor, cujo domicílio é o dele para a propositura de qualquer ação envolvendo o consumo, entendeu? Existe também o lugar do fato e o domicílio do réu. Então, proposto isso, o cara vem insistindo. Aí o que ele faz? O advogado lá juntou uma notificação de um protesto. Ora, a notificação de protesto não serve para nada. Primeiro, porque é difícil você receber notificação de cartório de protesto. Segundo, porque ainda que tenha vindo para você, a notificação de protesto é para pagar em 3 dias, 72 horas. E não substitui a exigência de 10 dias antes do ajuizamento da ação. Entendeu? Você cobra 10 dias. O cara não pagou, você tem que entrar com ação. O banco pode entrar com ação. Agora, ele entrar sem notificação e querer justificar a notificação com protesto, é incrível essa vontade do banco, tá certo? Outra coisa que eu ia me lembrar, além disso também, nós temos, eu não sei se já falei, na inversão do dono da prova, que é o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o consumidor tem o direito de fazer afirmações, mas quem tem o dever de contestar o que ele afirma é o fornecedor. Quando eu digo que assinei o contrato sem saber o que estava assinando, que não exibi cópia, entendeu?
que as cláusulas do contrato eram em letras muito miúdas, não deu para ler, que houve a promessa de receber cópia do contrato, eu não recebi, o banco tem que provar. Artigo 6, inciso 8º. Embora já o STJ tenha decidido, modificando a letra da lei, a inversão da prova só se o consumidor for hipossuficiente de recursos econômicos e houver verossimilhança nas suas alegações. Isso é um absurdo, não é? É contrário à lei. Mas vamos admitir isto. Admitir. Se o banco junta o contrato, ele não pode dizer que entregou cópia ao consumidor, porque ele não tem prova. Que prova ele tem que juntar? O seu vasto da conhecido, que não é do contrato. E se bem cópia a primeira via ou a segunda via do contrato. Ocorre que tem banco que sabidamente bota lá no final. Declaro que recebi cópia desse contrato. Ora, se vem no contrato ele não recebeu nada, mas quem vai provar que aquele recibo ele assinou na hora que estava fazendo o contrato? Isso não existe. Então eu quero só agradecer a vocês todos, entendeu? E está aqui o seu Jairo aqui, é o homem lá da casa do Passaré, na qual eu faço minhas lives aos finais de semana. Doutor Jaci Martins, que além de advogado é cantor, doutor Nestor Pedro de Holanda, que é advogado. O Benedito Viana de Souza está na assistência, eu agradeço. Amanhã estarei de volta com mais uma live aqui do meu escritório no Palácio Progresso. O meu WhatsApp é 85 999 453883. Faça uma mensagem de voz ou de texto pedindo qualquer matéria de direito que eu vou orientar. Tá bom? Obrigado e até amanhã.